Saudações, investidor! Tudo bem com você? Vocês estão no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a queda livre dos dividendos do VILG11. E na verdade, o que vem acontecendo com esse fundo imobiliário? Quando a gente olha os dividendos que ele vem pagando mês a mês, a gente vê que lá em março do ano passado ele vinha pagando 70 centavos por cota, aí passou a pagar 71, depois subiu para 72 e depois recentemente voltou para 70, depois para 67 e atualmente apenas 53 centavos por cota. Realmente é uma diminuição muito grande comparado a um fundo imobiliário que alguns meses atrás estava pagando aí os seus 72 centavos por cota. E nesse vídeo basicamente a gente vai falar o motivo da queda e se ele pode voltar a pagar 70 ou 72 centavos por cota e quando que isso provavelmente deve acontecer. Então esses dois tópicos são o tema central do vídeo. E falando um pouquinho sobre o VILG ele é um fundo imobiliário do setor logístico, ou seja, ele investe em vários imóveis do setor logístico, ele é gerido pela Vinci, ele fez o seu IPO lá em março de 2019 e atualmente ele tem um patrimônio líquido, o somatório do valor de todos os imóveis, aí de 1,6 bilhão de reais, tá bom? E falando aqui mais um pouco, a gente vê que ele tem um guidance, ou seja, o que é o guidance? É quando a própria gestão ela vem a público e fala, olha, o negócio é o seguinte, se nada der muito errado, muito provavelmente a gente vai pagar entre 72 a 65 centavos por cota por mês. Mas, obviamente, esse guidance, ele não é nenhuma obrigação que a gestora tem, é só um aviso que ela tá dando. Fala, olha, provavelmente vai ser isso daí. E o que acabou acontecendo? Bem, obviamente, algumas coisas acabaram dando errado, como o VILG, e com isso ele tá pagando abaixo do guidance. E eu só coloquei esse slide aqui para mostrar um pouco melhor como é que funciona essa ideia de guidance, que na verdade não é uma obrigação da gestão, mas só uma sinalização de que provavelmente seja isso. E na verdade, quando a gente olha aqui um pouco melhor os ativos dele, a gente vê que na verdade ele tem 1,9, quase 1,9 bilhão em imóveis e tem aqui uma alavancagem pequenininha aqui de 268 milhões de reais e com isso ele chega no patrimônio líquido dele, tá bom? Então aqui, esse gráfico aqui é bem importante. A gente está vendo quanto que o VILG ele está recebendo por metro quadrado alugado e quanto que o mercado do setor logístico, quanto que é o normal para imóveis do setor logístico ele receber por metro quadrado alugado. E aqui a gente vê que ele está bem em linha. Então o preço do VILG está bem ok em relação ao preço de mercado. Quando a gente olha a taxa de ocupação, que a gente vê quantos por cento do fundo está ocupado, está alugado e está gerando renda, consequentemente, a gente vê que recentemente ele vinha de uma taxa de 100% de ocupação, ou seja, ele estava 100% ocupado, ele não tinha vacância nenhuma, todos os imóveis estavam alugados, e aí a gente vê que de outubro para novembro ele passa a ter uma vacância de 10%. 10% de todo o fundo imobiliário agora está vago. E essa taxa de vacância aqui de 10% já é suficiente para diminuir um pouco o rendimento, mas não tanto quanto diminuiu para ele estar pagando só 53 centavos por mês. Quando a gente olha os locatários, a gente vê que o maior locatário dele, a maior empresa que está alugando seus galpões é a Tokstok e ela está alugando aí 14% de toda a ABL do fundo, ou seja, de todos os imóveis ele aluga 14% do fundo, só a empresa Tokstok. E guarda essa informação, que essa informação vai ser importante ao longo do vídeo. Quando a gente olha os contratos dele, a gente vê que a maioria é típico, um pouquinho atípico, que ele atua em vários setores e tudo mais. Quando a gente olha os contratos, a gente vê que a média ponderada de vencimento desses contratos é de 4,2 anos, então vence um pouquinho em 2023, um pouquinho em 24, um pouquinho em 25, mas a maior parte vai vencer lá só para depois de 2026. A gente vê aqui o mês de reajuste, a gente vê que a maioria é reajustado pelo IPCA, um pouquinho pelo IGPM, aqui nada demais. Mas lembra que eu falei que o maior locatário, a maior empresa que aluga imóveis do VILG11 é a Tokstok? Então, qual que é o grande problema que ele está tendo? Por que ele passou de um rendimento normal, que ele estava pagando ali todo mês, para os atuais 53 centavos? Bem, o grande problema que ele teve é a Tokstok. Através desse fato relevante aqui, a gente consegue descobrir que, na verdade, a Tokstok ela não vem pagando o aluguel, ele não pagou o aluguel já de janeiro, e aí o fundo já está entrando com uma ordem de despejo para a Tokstok, porque falou, olha, se você não vai pagar o aluguel, eu vou botar você para fora, eu vou aumentar a minha taxa de vacância, eu vou ficar com esse imóvel vago, mas o imóvel é bom e logo eu loco para outra pessoa. E vale aqui só destacar que a Tokstok ela não está pagando o aluguel porque ela está numa situação financeira muito complicada. Então, por falta de dinheiro, a Tokstok não está pagando o aluguel, e isso aqui está sendo muito ruim para o VILG, porque a Tokstok representa 14% de todo o fundo imobiliário. 14% de todo o fundo imobiliário está alugado para a Tokstok. Se ela não pagar, ele tem aí uma grande perda, ele deixa de ganhar em um grande valor. Então, na verdade, a falta de pagamento da Tokstok é o principal motivo que está derrubando o dividendo do VILG11, que foi lá de 72 centavos e agora está apenas em 53, porque na verdade a Tokstok tem uma grande parcela desse fundo imobiliário, é a maior locatária, é a empresa que mais aluga esses galpões do VILG11.
Então, na verdade, com base em tudo isso daqui, o que a gente pode chegar de conclusão? Que, na verdade, muito em breve, a vacância do VILG11 ela deve aumentar mais 14%. Isso porque ele já protocolou um pedido de despejo para a Tokstok. Falou, olha, se você não vai pagar o aluguel, eu quero que você saia mesmo daqui. O imóvel é bom e muito provavelmente ele seja alugado ao longo dos próximos meses. Então, com a saída da Tokstok, a vacância desse fundo, aliás, a vacância não, a taxa de ocupação chega em 72%, uma taxa de vacância muito alta, aqui na casa de 24%, e provavelmente ele continue por mais alguns meses pagando só 53 centavos por mês, porque a grande parte dos imóveis, aí 24% dos imóveis vão estar vagos, isso é um grande problema, mas esses imóveis eles são bons, eles não têm nenhum problema no imóvel, e sim com o inquilino, o problema é da Tokstok e não do galpão que ela está alugando, e muito provavelmente esse galpão seja alugado aí ao longo dos próximos meses. E quando isso acontecer, muito provavelmente ele volte a pagar os 72 centavos, que ele já vinha pagando antes. Então essa é a conclusão que a gente chega no vídeo daqui. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.